Eu sou a Sofia Oliveira e eu vim falar sobre a urbanização do continente asiático. Tem algumas cidades que só de vista a gente sabe que é bem urbanizada, como por exemplo Tóquio. Agora outras que, baseado em dados, a gente já percebe que não tem muita urbanização. Sendo assim, as condições do país não são lá essas coisas, como por exemplo no Afeganistão. A diferença entre essas duas é basicamente a urbanização. Sabemos que Tóquio é muito urbanizada, tem bastante tecnologia. Sendo assim, deve ter bastante oportunidade de trabalho lá, bastante coisas para se fazer lá, já que é muito urbanizado. Deve ser assim uma ótima condição de vida, já que a mortalidade infantil é extremamente baixa, os dados de Tóquio são extremamente baixos. Tóquio parece ser um bom lugar de se viver. Já não posso dizer o mesmo para o Afeganistão. Os dados do Afeganistão são muito ruins. Lá também não é um lugar muito urbanizado, então provavelmente sabemos o motivo. Além disso, eles têm uma certa dificuldade em aceitar a urbanização, então já sabemos talvez um dos outros motivos. Mas a gente também não pode generalizar que viver em uma cidade urbanizada na Ásia é muito bom, uau, vou pra Ásia viver numa cidade urbanizada. Por quê? Porque temos Xangai. É uma das cidades mais popularizadas da Ásia, mais urbanizadas da Ásia. Porém, é uma das cidades mais poluídas do mundo. Antes da pandemia do Covid-19, as pessoas já andavam lá de máscara, com filtros, porque o ar era muito ruim de se respirar e já estava começando a prejudicar. Mas a gente não pode ter certeza se é melhor viver em uma cidade urbanizada ou nos campos, já que 70% da população asiática mora nos campos. Com base em dados, claro que a gente vai falar que é muito melhor viver em uma cidade urbanizada. Mas a gente tem que perguntar para os habitantes asiáticos se a vida deles seria melhor no campo ou em uma dessas cidades urbanizadas. Não podemos ter certeza ainda, vamos ter que perguntar para o pessoal de lá. É com você, Luísa, vai! A China é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes. Devido ao intenso crescimento populacional, o governo chinês teve que iniciar programas de controle de natalidade, algo que acabou trazendo dois grandes problemas: o envelhecimento da população e o fato de que restam menos pessoas em idade ativa, além da preferência por filhos do sexo masculino, algo que desequilibrou a demografia do país. A Índia, sendo o segundo país mais populoso do mundo, apresenta problemas similares ao da China, mas de uma forma pior, quando juntados com a grave desnutrição e a falta de saneamento básico do país, principalmente nas áreas rurais. Em contrapartida, múltiplos países asiáticos têm população consideravelmente menor aos países citados posteriormente, causando um contraste entre eles. Existe também uma grande diferença nas condições de vida das populações asiáticas, por consequência das desigualdades socioeconômicas entre os países. Enquanto o Japão e a Coreia do Sul têm baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos índices de expectativa de vida e renda per capita, países como Afeganistão e Bangladesh estão entre os mais pobres do mundo. Sua vida está monótona? Tudo bem, não vai ser mais um problema com a água da Ásia. A água da Ásia consiste em água com sabores de bebidas da Ásia. Não sei qual vai ser o sabor dessa. Essa graça, porque é uma surpresa. Você só vai descobrir quando beber. Deliciosa! Compre já a água da Ásia. Água da Ásia. Melhor água para se beber. Quem fala aqui é o Vitor.
E hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a Ásia e sua vegetação e seu clima, né? A gente todo mundo já sabe, né, que a Ásia é um lugar muito grande, né? O maior continente da Terra, né? E isso dá para ela uma grande biodiversidade, cara. É uma biodiversidade bem grande. E a gente vai começar aqui pelo extremo norte da Rússia, né? O que temos no extremo norte da Rússia? No extremo norte da Rússia a gente tem as tundras, né? Que são caracterizados pelos líquenes e musgos, que são a única forma de vida que consegue viver lá. Porque é muito frio e isso impede que formas de vidas mais complexas podem viver lá, né? Aí o próximo que a gente tem aqui é a taiga. A taiga ela se encontra mais na região central da Rússia e do norte da China. O que é a taiga, né? Ou também pode ser chamada de floresta boreal de coníferas, né? Que são caracterizadas por coníferas, que é uma árvore com as copas em forma de cone, né? E as folhas dessas coníferas, principalmente lá, né? É formado tem formato de agulha, né? E por que isso acontece, né? É uma adaptação às constantes nevascas para que a neve não acumule e ao clima seco, já que as folhas regulam a transpiração da planta em tempos de seca. Agora a gente passa para as pradarias. Mas o que são as pradarias? As pradarias são grandes, são vastos, né? Campos com gramíneas bem altas e com um índice pluviométrico bem grande também. É muito usado para pastagem, no caso, né? Onde se encontram essas pradarias? Essas pradarias são encontradas no centro-sul da Rússia, no noroeste da Mongólia e na fronteira entre China e Coreia do Norte. Aí agora a gente pode passar para a vegetação mediterrânea, né? Que é encontrada na costa oeste, né? Que é ao lado do mar Mediterrâneo. O clima dessa região se caracteriza por verões quentes e muito secos, e invernos frios e úmidos. Esse tipo de vegetação apresenta um extrato arbustivo bem presente, que em muitos lugares é praticamente intransponível para grandes mamíferos. E também possui uma presença significativa de pequenas árvores. Já no centro da Ásia, é coberto por estepes, uma vegetação típica de climas frios e secos, formados por gramíneas, executando-se as matas ciliares. Essa vegetação praticamente não possui formações arbóreas. As estepes se diferenciam das pradarias pela menor altura alcançada e pelo menor índice pluviométrico. Já uma parcela do Paquistão e da Índia é coberta por uma vegetação da savana, né? Que é caracterizado pelas árvores de pequeno porte, arbustos e extensa cobertura de gramíneas. O semiárido asiático engloba grande parte do Oriente Médio, sendo uma área de transição entre o deserto e a floresta tropical, ao leste, e as estepes ao norte. Essa região apresenta uma vegetação xerófita, adaptada ao clima seco, de troncos grossos e raízes profundas e cactáceas. No Oriente Médio e grande parte da Mongólia também. Encontramos desertos que possuem poucas plantas, né? Adaptados ao clima severo, possuem poucas folhas, pequeno porte e metabolismo voltado para o acúmulo de água. Já o sul e o leste da Índia e todo o sudeste, né, do asiático são regiões dominadas pela floresta tropical, que nessa floresta tropical tem a maior biodiversidade no mundo. E é muito interessante que é por conta do seu clima e as temperaturas, né? Que é um pouco mais, são temperaturas mais altas e tem um índice pluviométrico muito grande também, que pode fazer as árvores chegarem a 30 metros de altura. É muito louco isso daí. Mas enfim, gente, é isso aí. E agora eu vou deixar passando agora pra Júlia. Agora ela vai dar continuidade. Ao analisarmos os indicadores socioeconômicos da Ásia, podemos perceber uma forte diferença entre os países. Enquanto possui países como Singapura, em nono lugar do ranking de IDH mundial, também possui países como o Paquistão, em 146º lugar do ranking de IDH mundial. Uma parcela da Ásia conseguiu se transformar em grandes potências mundiais, mas boa parte da Ásia não é desenvolvida, com países explorados normalmente por grandes potências e, consequentemente, não ficam com boa parte do lucro produzido. Outros dados que confirmam essa diferença são a China com um PIB de 5,4 trilhões, sendo a segunda no ranking mundial, e Timor-Leste com um PIB de 332. Obrigada por ter assistido até aqui.